Fala, meu povo, como é que vocês estão? Professor Bruno Rocha aqui de volta, trazendo mais problemas, mais questões de matemática para a gente resolver junto. E no último domingo, né, aconteceu o segundo dia de provas do Enem, né? O segundo dia de provas do Enem, caiu a prova de matemática, matemática e suas tecnologias, e prova de ciências da natureza e suas tecnologias. Obviamente que eu vou trazer para você aqui algumas questões que pintaram lá na prova de matemática do Enem deste último domingo. Hoje eu vou trazer uma questão, tá? E nos próximos vídeos eu vou fazer aqui uma série de vídeos a partir de hoje, trazendo algumas das questões que caíram na prova de matemática do Enem 2021, ok? A questão de hoje que eu vou trazer aqui para vocês não foi lá uma das questões mais difíceis da prova, é uma questão que dá para fazer com o uso simplesmente de uma técnica e pronto. Tá? Além, é claro, de você interpretar bem o que está acontecendo dentro da questão e a partir daí você usar a técnica correta. Mas uma vez que você sabe qual é a técnica que você vai usar, é só aplicar lá essa técnica e pronto, ok? Eu estou falando de média aritmética ponderada. A gente vai resolver agora uma questão que caiu no Enem 2021 envolvendo média aritmética ponderada. Vamos lá! É a questão 140 do caderno azul. Tá? Lembrando que prova do Enem são cadernos de capas de cores diferentes, tá bom? Mas são as mesmas questões, mas dependendo da capa do caderno, as questões vão estar numa ordem diferente, tá bom? Então essa questão que eu vou resolver aqui agora é a questão 140 do caderno azul. Se você não fez a prova no caderno azul, você fez no caderno de outra cor, você procura a questão correspondente na prova, na tua prova, tudo bem? As questões são as mesmas, tá certo? Essa questão a gente vai mexer com média aritmética ponderada, tá certo? Vamos dar uma olhada na questão. Uma grande rede de supermercados adota um sistema de avaliação dos faturamentos de suas filiais, considerando a média de faturamento mensal em milhão. Como assim? Essa rede de supermercados, tá? Ela tem várias filiais, tá? E ela vai fazer um sistema de avaliação dos faturamentos de cada filial, ou seja, quanto de dinheiro que cada filial arrecadou. E essa arrecadação vai ser dada em milhão, ou seja, em milhões de reais. O faturamento de cada filial em milhões de reais. Tudo bem? A matriz da rede paga uma comissão para os representantes dos supermercados que atingirem uma média de faturamento mensal M, conforme apresentado no quadro. Então a gente tem aqui o primeiro quadro da questão que mostra o tipo de comissão que cada filial vai receber de acordo com a sua média de faturamento. Tá? Repara que na coluna da direita, o M, esse M está representando a média de faturamento. Tá? Ele está entre dois números, um número tem maior ou igual, o outro só tem maior. Tá? Por exemplo, a filial que vai receber a comissão 1 vai ser aquela filial cuja média de faturamento vai estar entre 1 e 2 milhões de reais. A partir de 1 milhão de reais, mas menor que 2 milhões de reais. Porque o próprio 2 milhões ele vai vir aqui na comissão 2. Ó. É isso que está significando, nesse caso, o menor ou igual e o menor. Tá bom? Então, a filial que vai receber a comissão 1 é aquela cuja média de faturamento é a partir de 1 milhão de reais e menor que 2 milhões de reais. Ou seja, entre 1 milhão e 2 milhões. A filial que vai receber a comissão 2 é aquela cuja média de faturamento está entre 2 e 4 milhões. A filial que vai receber a comissão 3 é aquela cuja média de faturamento está entre 4 e 5 milhões. Comissão 4, entre 5 e 6 milhões. Comissão 5 é a loja filial que vai obter uma média de faturamento a partir de 6 milhões. Okay? No mínimo 6 milhões de reais. Tudo bem? Um supermercado da rede. Uma dessas filiais. Uma dessas filiais, tudo bem? Um supermercado da rede obteve os faturamentos num dado ano, conforme apresentado no quadro. Esse segundo quadro é o faturamento mensal de uma dessas filiais. Tá bom? O primeiro quadro vale para todas as filiais. Tá certo? É a comissão que cada loja vai receber, que cada filial vai receber de acordo com a sua média de faturamento. Esse segundo quadro, essa segunda tabela, é o faturamento de uma dessas filiais. E o que é que a gente tem aqui? Faturamento mensal em milhões de reais, quantidade de meses.
3,5, 3. O que é que isso significa? Em 3 meses desse ano, o faturamento mensal dessa filial foi de 3,5 milhões. Foi 3,5 milhões nos 3 meses, em cada mês foi 3,5 milhões. Não é 3,5 para os 3 meses. Os 3 meses juntos deram 3,5. Não. Cada mês, separadamente, teve 3,5 milhões. Suponha que foi janeiro, fevereiro e março. Janeiro 3,5, fevereiro 3,5, março 3,5. É separadamente, tudo bem? Então, em 3 meses do ano, essa loja conseguiu faturamento de 3,5 milhões. Em 2 meses do ano, o faturamento foi 2,5 milhões. Em outros 2 meses do ano, 5 milhões em cada mês. Em outros 4 meses do ano, 3 milhões em cada mês. Em um mês desse ano, 7,5 milhões nesse mês. O que é que a questão está perguntando? Nas condições apresentadas, os representantes desse supermercado avaliam que receberão no ano seguinte, a comissão vai ser paga no ano seguinte, tá? A comissão de tipo qual? Essa filial vai receber a comissão do tipo 1, a comissão do tipo 2, a 3, a 4 ou a 5. Então, qual é a ideia? A gente vai calcular a média de faturamento dessa loja, dessa filial em particular, de acordo com os dados aqui da tabela 2. Tá bom? Como é que a gente vai calcular essa média? A gente vai usar a média aritmética ponderada. Tá bom? Um detalhe que eu sempre gosto de comentar sobre média aritmética ponderada é o seguinte. A média aritmética ponderada, ela é uma variação da média aritmética simples. É a mesma coisa, não são duas coisas diferentes. Média aritmética simples e ponderada são, na verdade, a mesma coisa. A média aritmética ponderada, ela é, na verdade, a mesma média aritmética simples, mas com valores repetidos. E esses valores repetidos você agrupa numa multiplicação. Já reparou nisso? Por exemplo, vai calcular uma média de alguns números, tá? E tem lá 3, 3, 3, 3 no meio dos demais números. Ao invés de você fazer 3 mais 3 mais 3 mais 3, na hora de calcular a média, você faz 4 vezes 3. É mais simples, é mais rápido. Você encurta a tua expressão. Ao invés de você escrever uma soma bem grande, você escreve uma expressão mais curta, porque os números repetidos você escreve em forma de multiplicação. E a quantidade de vezes que cada número repetido aparece, acaba que vai ser o peso. Que é aquele número pelo qual tu multiplica o valor na hora de calcular a média ponderada. Tá bom? É por isso que a gente vai usar a média ponderada nessa questão, tá? A gente quer saber a média dos faturamentos. Os faturamentos lá, de acordo com a tabela. 3,5 milhões, 2,5 milhões, 5, 3, 7,5. É desses valores que a gente vai calcular a média. E cada um desses valores vai ter um peso. O peso do 3,5, por exemplo, vai ser 3. Porque em 3 meses desse ano, essa loja conseguiu faturamento de 3,5 milhões. Então você não precisa fazer 3,5 mais 3,5 mais 3,5, como se fosse uma média simples. Você faz 3 vezes 3,5. E esse 3 que multiplica, ele vai ser o peso. Tudo bem? Mesma coisa para os outros valores, sendo que a quantidade de meses vai ser o peso correspondente de cada um. Tudo bem? E na média aritmética ponderada, você divide pela soma dos pesos. E também a soma dos pesos é, na verdade, o total de números que você está somando se fosse uma média aritmética simples. Tá bom? Então a gente vai calcular a média de faturamento dessa loja, fazer a média aritmética ponderada. Tá, na prática, como é que calcula a média aritmética ponderada? Multiplica cada valor pelo seu peso correspondente, soma todo mundo e divide pela soma dos pesos. Aí você vai obter a média aritmética ponderada. Quando a gente souber quanto é essa média, aí a gente vem aqui na tabela 1, que é pra gente ver em qual intervalo a média se encaixa. Quando a gente souber o intervalo, a gente vai saber a comissão, que é o que a questão está perguntando. Tá? Presta bem atenção no que a questão está te perguntando. Você quer dar... A tua resposta vai estar aqui na primeira coluna da tabela de cima. Então, tu vai calcular a média ponderada. Quando você descobrir quanto é essa média, você vai ver em qual intervalo aqui essa média se encaixa. Aí você vai pegar a comissão correspondente, que é o que a questão está te perguntando. Suponha que essa média vai ser, sei lá, 5,5 milhões. 5,5. O 5,5 ele vai cair entre o 5 e o 6 aqui, ó. Ou seja, comissão vai ser a comissão 4. Tô supondo, tudo bem? Então vamos lá, vamos calcular a média aqui, tá certo? Vamos lá para nossa lousa, tá aqui. É isso aí, vamos lá. Vamos calcular a média ponderada de acordo com os dados da tabela, tudo bem? 3,5 em 3 meses.
Em 3 meses desse ano, o faturamento foi 3,5 milhões. Então, lá na tua média ponderada, você vai fazer, ó, 3 vezes 3,5, certo? Multiplica o valor pelo peso. O valor é 3,5, o peso é 3, tá certo? E você soma. Faz a mesma coisa para os outros, tá bom? Opa, cadê? Hoje tá aqui. Em 2 meses, o faturamento foi 2,5. Então, você faz 2 vezes 2,5. Em outros 2 meses, o faturamento foi 5. Então, você faz 2 vezes 5. Tá certo? Mais. Deixa eu pescar aqui de novo. Em 4 meses, o faturamento foi 3 milhões. Então, você faz 4 vezes 3. Tá certo? E em 1 mês, o faturamento foi 7,5. Então, você faz 1 vezes 7,5. Bom, divide isso tudo pela soma dos pesos. Novamente, os pesos são quem? O 3, o 3, o 2, o 2, o 4 e o 1, tá? Esses caras são os pesos. Tudo bem? Vou marcar aqui. O 3 é peso, o 2 é peso, esse outro 2 é peso também. Esse 4 é peso e esse 1 é peso. Média aritmética ponderada você divide pela soma dos pesos. Então aqui embaixo você vai fazer 3 mais 2 mais 2 mais 4 mais... Beleza? Beleza. Vamos passar adiante. Agora a gente vai fazer o cálculo dessa expressão aqui de cima. Cuidado, não vai fazer 3,5 mais 2 não, hein? Cuidado, isso aqui em cima é uma expressão numérica. Você aprende a mexer com expressão numérica lá na alfabetização, meu povo. Cuidado, hein? Expressão numérica você faz primeiro a multiplicação. Faz todas as multiplicações. Você não faz você não vai fazer nenhuma soma enquanto tiver multiplicação para fazer. Faz todas as multiplicações primeiro. Faz o 3,5. Faz o 3 vezes 3,5. Faz o 2 vezes 2,5. Faz as multiplicações. Depois que terminar a multiplicação, aí você soma, tá? Cuidado. Vamos lá. 3 vezes 3,5. Se você fizer 3 vezes 3,5, você vai encontrar 10,5. Mais 2 vezes 2,5 é 5. Mais 2 vezes 5, 10. Mais 4 vezes 3, 12. Mais 1 vezes 7,5, 7,5. Tá bom? Embaixo, a soma dos pesos. 3 mais 2 mais 2 mais 4 mais 1. Essa soma dá 12. Tudo bem? É pela natureza da questão. A questão fala que essa média é referente a um ano. Tá? O faturamento mensal de uma filial no período de um ano. Tá? Então embaixo vai ter que ser 12. Você vai dividir por 12 porque você está somando o faturamento de 12 meses. Tá? Então, tanto pela técnica da média ponderada quanto pela natureza da questão, tu vai perceber que embaixo vai ser um 12. Vamos lá. A soma de cima. Vamos fazer logo 10,5 mais 7,5, que é para a gente eliminar logo o decimal aqui. Tá? Como é soma, você faz na ordem que você quiser. Você faz na ordem que você achar mais confortável, que você se sente mais confiante. Tá? Eu vou fazer logo 10,5 mais 7,5, que é para eliminar esse decimal aqui. 10,5 mais 7,5, somos inteiros. 10 mais 7, 17. Soma a parte decimal. Meio mais meio é 1. 0,5 mais 0,5 é 1. Então, tu tem 10 mais 7, que é 17, mais 1, que é 18. Então, 10,5 mais 7,5, 18. Tá certo? 18 mais 5, 23. Mais 10, 33. Mais 12, 45. Então, aqui você tem 45. Então, você vai fazer 45 dividido por 12. Tá? Melhor ainda, eu vou simplificar essa fração. Uma dica que eu sempre gosto de dizer. Sempre simplifique as frações que você encontrar no meio do caminho. O teu trabalho sempre vai ficar mais fácil e mais simples se você mexe com as frações da maneira irredutível. Ou seja, quando você simplifica as frações que você tem. Tá? Você vai encontrar uma fração equivalente. Quer ver? Ó, 45 dividido por 3 dá 15, né? Baixo. 12 dividido por 3 dá 4.
É uma fração equivalente. Então, fazer 45 dividido por 12 é a mesma coisa que fazer 15 dividido por 4. E é mais fácil fazer conta com 15 e com 4 do que com 45 e com 12. Não é verdade? Então, vamos lá. Vamos fazer essa divisão. E aqui eu vou dar uma dicasinha. Tá certo? Vamos ver aqui. 15 dividido por 4. Você não vai precisar fazer a divisão toda. Quer ver? Ah, professor, mas vai dar decimal, vai dar quebrado. Vai dar quebrado mesmo, cara. É claro que vai dar quebrado. Meu povo, você não pode ter medo de se deparar com números decimais. Tá? Você aprende a mexer com números decimais, você aprende a operar com números decimais a partir do 6º ano do ensino fundamental. Então, o ideal é que você, quando vai fazer um exame desse nível, você saiba manipular, saiba mexer com números decimais. Se você tem dificuldade em fazer cálculo com número decimal, se você sabe que vai se deparar com número decimal, já fica com medo, já fica assustado, dá uma treinada nessa parte, tudo bem? Porque é muito importante você saber mexer com número decimal. Mas uma dica que eu sempre dou, sempre que der pra fugir de número decimal, fuja. Porque é bem mais fácil fazer conta com o número inteiro do que com o número decimal. Por isso que eu quis fazer logo aqui, ó, o 10,5 mais 7,5, para eu eliminar logo os decimais. Mas se não tiver como correr de números decimais, você tem que saber encarar a coisa, tá certo? Mas como eu comentei agora há pouco, nesse caso aqui você não vai precisar fazer a divisão toda. Sabe por quê? Faz aqui, 15 dividido por 4. Dá 3, né? Se você quiser parar a tua divisão aqui, pode parar. Sabe por quê? Você tá vendo que o teu resultado final, a tua média final vai ser 3, alguma coisa. Só com esse 3, alguma coisa, você nem precisa ter certeza quanto é esse alguma coisa. Você já pode ir lá naquela tabela e ver onde é que vai cair esse 3, alguma coisa, para tu já pegar qual é a comissão correspondente, que é o que a questão tá perguntando. Tá bom? Então tu nem precisa terminar essa divisão. Tu já sabe que a média no final vai dar 3, alguma coisa. Só com essa informação é suficiente para tu ir lá na tabela das comissões, saber qual é a comissão que a questão tá te perguntando. Tá certo? Então nem vou fazer essa divisão passo a passo não. Só para não deixar isso aqui tudo em branco. Vai dar 3,75 isso aqui. Tá bom? Mas você já podia ter parado no 3, alguma coisa. Tudo bem? Agora vamos voltar lá para a tabela. Repare. Deu 3, alguma coisa. Deu 3,75, né? Onde é que vai cair o 3,75 aqui, ó? Vai cair aqui entre 2 e 4. 3,75 é um número que está entre 2 e 4. Ou seja, essa filial que teve média de faturamento 3,75 milhões, como essa média está entre 2 milhões e 4 milhões, de acordo com a tabela, ela vai receber a comissão 2. E é isso que a questão está te perguntando. Qual é a comissão que a filial vai receber? A média dela deu 3,75. De acordo com a tabela, ela vai receber a comissão 2, porque vai receber a comissão 2 a filial que tiver média entre 2 e 4 milhões. 3,75 está entre 2 e 4. Então vai cair aqui na comissão 2. Então o nosso item correto aqui é o item B. B de Bruno. Tá bom? Item B, comissão 2. Ok. Deu pra entender, meu povo? Ficou dúvida ainda? Joga comentário aqui. Se tu estiver vendo esse vídeo pelo Instagram ou pelo YouTube ou por qualquer lugar, manda comentário aí que é pra gente tirar a tua dúvida aqui junto, ok? E não esquece, tá, meu povo, que eu trabalho com aulas particulares, então se você quiser ter aulas particulares de matemática, top, eu garanto que minha aula particular é top. Online pra todo o Brasil, você entra em contato aqui com o craque, com o professor Bruno Rocha, que a gente desenrola essas aulas particulares rapidinho, ok? E não esquece de seguir também o professor Bruno Rocha nas redes sociais, é só você jogar lá, ó, opa, tá aqui, professor Bruno Rocha, o arroba, ok? Lá no Instagram, no Facebook e também aqui no YouTube, você já tá aqui no YouTube, né? Tá. Se você quiser dar uma força a mais aqui pra este professor, compartilha esse vídeo, curte esse vídeo, dá like, tá bom? E se inscreve aqui no canal, porque daqui por diante a gente vai estudar bastante matemática aqui. Ok? Obrigado, meu povo. Qualquer dúvida, joga aí no comentário e eu volto mais pra frente com outro vídeo resolvendo outra questão do Enem 2021. Ok? Até a próxima. Tchau, tchau.